Marido me chamou de cafona e saiu com a Miss. Ele não sabia que eu era a jurada principal. A frase caiu na mesa como um copo quebrando. Havia um vórtice de risos contidos, talheres que cessaram o tilintar por um segundo. E o perfume forte dela menos, uma nuvem rosada que fascinava e afastava ao mesmo tempo menos como uma auréola de privilégios. Leandro sorriu como quem estreia uma piada privada e se levantou, deixando a mão dela de lemente solta sobre a toalha. Ao lado, a Miss acenou com dentes muito brancos, trajando o tipo de seda que parece nascer com um selo de aprovação. Eles saíram juntos, a imagem deles se afastando recortada pela luz do corredor, e a sala inteira se inclinou para comentar. Solange permaneceu imóvel por alguns segundos que se arrastaram. O cafona dele não precisou ser alto para perfurar. Bastou o tom, a curva do lábio, a intenção dura. Por dentro, uma combustão lenta começou, não a chama furiosa que consome, mas uma luz incandescente prática, decisão, plano, tempo. Do lado de fora do corpo, nada além de um sorriso controlado, os olhos calmos que haviam aprendido a não entregar tudo de uma vez. Houve quem sussurrasse, quem desviasse o olhar. Alguns rostos pareciam entreter a própria satisfação com a cena. Como se estivessem assistindo a uma novela onde a mulher ofendida deveria desfilar a humilhação. Outros, talvez, sentiram um desconforto rápido e logo voltaram ao champanhe. Solange ouviu o som de salto das duas que se foram menos passos como cliques de julgamento, e no silêncio que ficou, ela juntou mentalmente os estilhaços do que tinha sido chamado de cafona. Na cabeça de Solange, o insulto não era apenas uma palavra. Era o acúmulo de anos em que as pessoas reduziram sua presença ao que ela aparentava, roupas escolhidas com afeto e sem etiqueta. Um riso alto demais, coleções de bijuterias que ela mesma transformava em pequenas histórias. Era também a história invisível dos dias em que ninguém ouviu quando ela explicou coisas complexas em outra língua. O rosto que aprendia a traduzir sorrisos e gestos no hotel onde começou a pagar as contas. O cafona era uma tentativa de prender todo o seu esforço num adjetivo simples, fácil de manipular. Ela respirou fundo. Segurou o guardanapo com a ponta dos dedos. Sentiu o tecido esfregar sua pele, um gesto mínimo que a ancorou. Não havia nenhuma necessidade de explodir ali. Explodir faria o marido rir ainda mais. Melhor era recordar o que vinha antes daquele momento. Anos atrás, quando ninguém prestava atenção nas notas que ela rabiscava, Solange limpava quartos de hotel e traduzia pedidos tortos de hóspedes alemães, italianos, franceses, não porque tinha formação, mas por necessidade e curiosidade. Aprendeu a língua como quem aprende a poupar, escondendo o esforço em pequenas economias de tempo. Baixava aplicativos no celular emprestado, assistia a vídeos com legendas enquanto passava pano no chão, repetia frases ao espelho até que deixassem de parecer forçadas. Comprou um caderno barato e anotou ali tudo o que achava útil, expressões. Trocadilhos que soavam estranhos, perguntas que devolviam a dignidade. Ninguém no hotel sabia que, nas horas vagas, ela ensaiava pronúncias com sotaque de turista. O hotel tinha cheiro de desinfetante misturado com café frio e novelas de fundo. A madrugada trazia hóspedes que acreditavam que o mundo se resumia ao conforto que contratavam por uma noite. Solange aprendeu a ouvir, o ouvido torna-se instrumento. Cada sotaque, cada hesitação, era um mapa. Havia dias em que um grupo de executivos britânicos chegava exausto e ela conduzia a conversa com clareza. Corrigindo um horário, sugerindo um restaurante que ninguém na recepção conhecia. Eles iam embora agradecendo em inglês impecável. Ela recebia uma gorjeta e um aceno sem rosto de reconhecimento. E ainda assim, no restaurante do bairro, alguém se sentia à vontade para chamar suas escolhas de cafonas. Nos finais de semana, quando os hóspedes eram famílias barulhentas com troca de fraldas e futebol no apartamento ao lado, Solange ia a uma praça pública com o caderno e o celular. Tinha orgulho de um progresso discreto,
Conseguia assistir a um jornal em espanhol e captar a matéria inteira. Lia manchetes em italiano. Traduzia mentalmente pequenas entrevistas e descobria que a gramática tem uma espécie de música interior. Era menos poesia e mais engenharia de sobrevivência. Mas aquele som menos a cadência da língua que ela começava a dominar, dava-lhe autoridade quando nenhum diploma existia. Havia também as tentativas e os erros. Uma vez, na frente de um casal francês do alto de sua afetação, ela trocou vou preparar por vou perturbar por confusão com uma palavra parecida. O homem riu cortês e um colega da recepção revirou os olhos. Em outra, entregou a senha de Wi-Fi num sotaque atribulado e percebeu o quão ridículo aquilo poderia soar. Esses tropeços foram, no entanto, parte do processo. Cada gafe virou anotação, cada correção foi um tijolo a mais. Com o tempo, a proficiência começou a abrir pequenas portas. Um turista japonês pediu ajuda para um documento e desembolsou uma quantia que, para ela, significava gasolina para a semana. Uma empresa de eventos, impressionada com a calma com que ela lidou com uma delegação espanhola. Lembrou dela quando precisou de alguém para interpretar nos bastidores de uma conferência local. Foram convites episódicos. Trabalho sem estabilidade, mas a bagagem crescia. E quanto mais crescia, menos os olhares de desprezo pareciam seguros. Ainda assim, havia um invisível, o fato de que, por trás das palavras bem colocadas, continuava a existir uma mulher que pagava contas, que gastava horas demais viajando e que, em casa, ouvia observações que minavam sua autoestima. Leandro, no começo, foi um homem que sorria com condescendência e oferecia conselhos de bom gosto sobre vestidos e cortes de cabelo. No início, ela aceitava algumas observações. Eram pequenas coisas, como quem dá uma mão para ajeitar uma cortina. Mas, aos poucos, as sugestões tornaram em críticas afiadas. Ele ria de suas escolhas, e o riso tornou-se uma arma. Aquele jantar, o do cafona, não tinha sido o primeiro episódio público. Houveram comentários em festas de família, olhares medidos em encontros de amigos, pequenas piadas sobre as roupas que ela usava. Como se o que vestia fosse uma denúncia pública de quem ela era. Leandro sempre disse que falava na brincadeira. Com aquele tom que se apoia em tradição, homem bem-humorado, provocador, que dá margem para desculpas. Ela conhecia bem a linha tênue entre brincadeira e agressão. Essa linha, no caso deles, vinha sendo cruzada com constância. Depois daquela noite, de volta ao apartamento que dividiam, as paredes pareciam ter uma memória mais rápida que a sua. Leandro voltou com perfume estrangeiro e o telefone cheio de mensagens elogiosas ao evento. Esperou que ela dissesse algo. Talvez uma briga, mas ela ofereceu silêncio e apenas abriu a janela. O ar noturno trouxe o rumor distante da cidade. No escuro do quarto, Solange sentiu a primeira reação que não era nem raiva nem medo, um recuo para planejar. O tempo, para ela, sempre fora meio maleável. Poderia transformar a ofensa em combustível, sem que isso se parecesse com ódio. Resolveu mapear possibilidades. Não queria humilhar nem expor. Queria ser reconhecida pelo que fazia, por sua competência, por algo que não pudesse ser reduzido a uma etiqueta de aparência. E mais, se um dia tivesse a chance de, diante da mesma plateia que riu, exercer autoridade. Ela queria faz com sobriedade. Existia uma espécie de justiça poética que preferia a seriedade ao espetáculo. Veio então um período de movimentos calculados. Solange começou a aceitar trabalhos de tradução simultânea para pequenos eventos. Depois para palestras que mal chegavam à meia audiência. Havia noites em que traduzia discurso de professores universitários por cifras ínfimas. E dias em que passava faxina no comércio para manter o ritmo financeiro. Cada trabalho era anotado em seu caderno, contatos, erros cometidos, perguntas frequentes.
No WhatsApp, uma lista de clientes começou a se formar. As conversas eram econômicas, diretas, sem floreios. Quando alguém precisava de alguém para fazer a ponte com estrangeiros, era ela que alguns chamavam. Foi nesses idas e vindas que apareceu Marcelo, antigo colega do hotel, agora amigo comedidamente leal. Conhecia os bastidores e sabia quanto ela havia investido para ser ouvida. Marcelo tinha um senso prático de quem pode ajudar sem tomar crédito. Ele frequentemente dizia: "Você fala 3 línguas, Sol, para que ficar escondendo isso?" Havia uma ternura na forma como ele pronunciava as palavras, um respeito prático que ela não encontrava em casa. Certa manhã, Marcelo a deixou em frente a um centro de convenções onde acontecia um congresso regional. Ele a conhecia o suficiente para deixar a chave do carro e um bilhete com um nome de contato: Daniel Furtado. "Ele está organizando a tradução do evento principal", disse Marcelo. "Se você apertar, talvez consiga uma vaga no turno da tarde." Parecia pouco. Mas para Solange era uma fresta, uma mesa grande, microfones, gente de poder do outro lado e a chance de estar onde as decisões se fazem. O corredor do centro de convenções cheirava a café e a papel novo. Havia placas em 2 idiomas, voluntários correndo com pranchetas, e o ruído constante de microfones sendo testados. Quando entrou, sentiu de novo a velha ansiedade de quem precisa provar sem título. Preencheu um formulário, colocou o crachá no peito e esperou. Observou um homem de terno menos alto, com uma barba discreta menos que coordenava a passagem de palestrantes e delegações. Era um rosto sério e atento. Na sua mão, um tablet que comandava horários. Mais tarde, descobriu, aquele homem se chamava Daniel Furtado. O trabalho foi uma sequência de provas. Captar o que o palestrante realmente queria dizer. Simplificar sem macular o conteúdo. Devolver a mensagem ao público sem perda de intenção. No intervalo, recebeu um elogio seco de um coordenador. "Você tem bom ouvido, simples, direto." O tipo de frase que vale mais que elogios amplos quando alguém precisa construir reputação. Dias depois, Daniel entrou em contato diretamente. Pediu que ela participasse de um pequeno painel para clientes internacionais. O pagamento era modesto. A oportunidade, não. Era um convite que vinha com visibilidade e registro. Solange aproveitou. Começou a transitar em ambientes onde só havia passado em nome de serviço. Cada painel virou um cartão extra no bolso. Cada tradução, um fio de reconhecimento que encontrava seu lugar. No entanto, nem tudo foi linha reta. Quando recebeu sua primeira proposta mais séria menos uma vaga que envolvia coordenar traduções para um programa cultural ligado a empresas de grande porte, houve quem apostasse contra, incluindo Leandro. Ele tinha o hábito de minimizar chances que não estivessem enfeitadas da maneira que ele julgava correta. "Como você vai, sem experiência formal?" perguntou uma vez, com o tom de quem profetiza o óbvio. Aos poucos, as dúvidas alheias serviram como combustível. Ela fazia listas e respondia com ações, não com explosões. O primeiro verdadeiro reconhecimento veio numa situação que parecia trivial. Um CEO estrangeiro precisava conversar com a imprensa após um anúncio técnico complexo. Solange traduziu com precisão, preservando inclusive a cautela do executivo quando abordava números que poderiam indignar investidores. Uma repórter veio falar com ela depois. "Você captou o que ele quis dizer mesmo", murmurou. "Não foi charme. Foi competência." O elogio atravessou salas e chegou a ouvidos que, até então, a associavam a rótulos. Com o tempo, Daniel passou de figura distante a parceiro em potencial. Ele fez uma proposta que vinha com riscos. Trabalhar para um novo projeto que unia eventos e consultoria de imagem para executivos estrangeiros. O contrato era menor do que o ideal. Mas tinha algo mais valioso: chance de construir uma reputação em ambientes corporativos.
Havia outras vozes, no entanto, dizendo que ela deveria exigir mais, assinar só com garantias. E havia o medo real de que, se a empresa falisse, ela perderia tempo precioso. Era um risco que exigia cálculo. Entre aceitar e recuar, Solange pensou nos meses que passou repetindo frases em voz baixa. Nos tropeços que viraram aprendizagem, no caderno que carregava como um talismã. Pensou também no marido, na zona de conforto que ele defendia sob o pretexto de praticidade. Percebeu que havia uma ética do risco diferente, a do homem que prefere criticar e a da mulher que arregaça as mangas e assume que o mundo precisa ser compreendido. Não julgado. Aceitou o contrato. O começo foi discreto, trabalhos pequenos, agendas corridas, noites de revisão. Mas 2 meses depois já havia resultados visíveis. Um relatório bem entregue gerou um interesse maior, e alguns clientes passaram a ligar diretamente pedindo sua presença. A rede de contactos cresceu, lentamente, mas de maneira firme. E nas madrugadas em que a cidade parecia mais gentil, Solange escrevia novas palavras no caderno, anotando perspectivas. Ideias para um futuro onde a sua voz pudesse ter autoridade, sem pedir permissão. Ainda assim, a vida impõe quedas. Quando menos esperava, a empresa com a qual havia se comprometido começou a enfrentar dificuldades. Cortes foram anunciados, parcerias foram canceladas e o projeto que parecia promissor perdeu apoio. Ela sentiu o chão tender a escorregar. As economias foram acionadas, clientes sumiram e a realidade simples de pagar aluguel retornou com força. Durante algumas semanas, teve que retornar a trabalhos mais humildes, tradução por encomenda. Freelances mal remunerados. Isso trouxe dúvidas que eram quase tão feras quanto o insulto do marido. As pessoas externas, em geral, gostam de celebrar rotas diretas de sucesso. Poucos apreciam as curvas que surgem quando algo desfaz-se. A queda, no entanto, trouxe consigo uma virtude velha, a capacidade de recomeçar. Solange passou a aceitar trabalhos noturnos traduzindo salas de reunião, a fazer legendas para vídeos educativos, a dar pequenas aulas informais de conversação para turistas. A renda era irregular, mas a prática mantinha afiada a habilidade que um dia tornara notável. E foi nesse período de reconstrução que algo inesperado aconteceu. Um convite para participar de um júri técnico em um evento cultural de grande visibilidade da cidade. O convite chegou por e-mail num dia quente de setembro. No cabeçalho, o nome do evento. No corpo, um pedido direto, que ela avaliasse painéis envolvendo comunicação intercultural, apresentação e conteúdo internacional. O cargo vinha com um título simples, jurada técnica. Era um reconhecimento do trabalho que vinha fazendo há anos. Porém, o contexto do evento conferia-lhe peso. Haveria cobertura, imprensa, talvez menos rostos que ela conhecia aparecendo entre os inscritos. A primeira reação foi uma mistura de surpresa e cautela. Era a chance de se colocar numa posição de autoridade pública, mas também um teste moral. Pensou logo em Leandro e naquele riso alto no restaurante. Pensar no marido era inevitável. E, se ele aparecesse com alguém menos, alguém como a Miss da festa menos, como reagiria? O velho medo sugeria confrontos, humilhações que a fariam perder serenidade. O lado prático, porém, já traçava outra estratégia, se fosse jurada. Poderia transformar o papel em instrumento de justiça, mas uma justiça sutil, técnica, que não dependa de golpes baixos. Era possível prever que Leandro, com seu ego, pudesse ver ali uma oportunidade de aparição. E misses, como personagens públicos, costumam povoar o imaginário com mistura de brilho e superficialidade. Mas, enquanto muitas histórias optam pelo troféu que humilha, Solange sabia que a sua vitória deveria vir por critérios objetivos. No caderno, rabiscou uma lista. O que avaliaria? Conteúdo, domínio de língua, empatia,
Postura, consistência. Nada de exibições pessoais. Nada de revanche. Seria uma decisão pública, com consequências reais. Seria momento de ser profissional. Antes mesmo de responder ao e-mail, pediu conselhos a Marcelo. Ele sorriu com aquela lealdade prática de sempre e disse: vai, mostra que não é só roupa que fala. É o que você sabe. A simplicidade do amigo a acalmou. Ela aceitou o convite. A imagem de uma cadeira no palco, um crachá com seu nome e microfones alinhados frente ao público começou a costurar uma possibilidade que soava como justiça trabalhada. Estar no lugar que outrora fora negado de modo informal. Quando confirmou presença, o organizador, que se apresentava como homem de projetos e de mediação, comentou que entre o público estariam figuras do mundo social e empresarial, inclusive patrocinadores que costumavam frequentar jantares e premiações. É um bom palco, disse ele. Solange sentiu uma pontada. Podia ser um palco para vaidades. Sim, mas também para decisões técnicas que refletissem justamente no que valia ser valorizado. Ela arquivou a frase na cabeça e respirou. Nas semanas seguintes, preparou-se como fazia para um concurso, estudou os critérios de avaliação. Revisou anotações, conversou com amigos do meio cultural. Treinou a articulação de uma fala curta e incisiva, pensada para momentos em que a plateia exigisse clareza. A roupa que escolheria para o evento não seria de uma mulher que pedisse atenção sem conteúdo. Seria algo que comunicava cuidado e respeito sem tentativa de mascaramento. A transformação de cafona para a jurada principal não precisava de figurinos dramáticos, precisava de autenticidade. Enquanto se preparava, imagens daquela noite do insulto surgiam em seu pensamento. Como recortes que precisavam ser juntados, o riso de Leandro, a dança de seda da Miss, o silêncio dos convidados. A cena rodopiava e, ao final de cada repetição mental, ela acrescentava uma camada de técnica. Se me provocarem, respondo com critérios. A prática tornou-se um manancial de serenidade para quando o grande momento chegasse. E havia um elemento que ela não podia controlar: o potencial de apreensão pública. Pessoas gostam de histórias redondas, e o mundo gosta ainda mais quando a virada é rápida e espetacular. Mas Solange sabia que a vida real raramente dá voltas perfeitas. O reconhecimento verdadeiro vinha do trabalho diário e de escolhas que se repetem. Ser jurada principal poderia ser um capítulo-chave, mas não seria a única confirmação de sua competência. Na véspera do evento, recebeu a confirmação formal do organizador. Ela estaria no centro do júri, com direito à fala introdutória. Um aviso delicado mencionava ainda que havia convidados VIPs confirmados. Entre eles, Leandro e uma mulher citada apenas como representante de moda. No ar, de novo, o traço do passado. O nome não foi escrito, mas para ela bastou a lembrança do brilho da seda naquela noite. Solange fechou os olhos por um instante, e a memória tornou-se combustível, não veneno. Na manhã do evento, ela acordou mais cedo. Cortou o café mais amargo do que de costume e revisou o roteiro mentalmente. Não por vaidade, mas por responsabilidade. Lembrou-se do caderno, das páginas amassadas no fundo da bolsa, das traduções que fez em salas vazias. Pensou nas pessoas que a subestimaram e naquelas que a ajudaram sem alarde. Havia uma força silenciosa que vinha do acúmulo de dias comuns. Antes de sair, olhou-se no espelho e sorriu sem pressa. Não era um sorriso de triunfo. Era a expressão de quem sabe o próprio caminho. Pegou o caderno, o celular e o bilhete de identificação. Ao fechar a porta, a cidade entrou em cena com o seu ruído habitual. A jornada até o local foi atravessada por sinais menores, outdoors com anúncios de concurso de beleza, vitrines iluminadas, e um ônibus que levou uma equipe de modelos. A coincidência parecia desafiar a paciência, mas ela transformou tudo em foco. Quando entrou no auditório,
Sentiu o peso do público. A luz era direta, e havia uma energia estranha de expectativa. Algo estava prestes a acontecer. O organizador já circulava, ajustando painéis, e a Miss, impecavelmente preparada menos, posava para fotos. Alheia a tudo que poderia ocorrer mais tarde. Leandro apareceu entre a plateia, charmoso, olhando ao redor como se consultasse um mapa de aprovadores. O encontro visual com ele foi breve. Ele sorriu de leve, um sorriso que carregava demasiada cumplicidade com o passado. Solange sossegou no camarim por alguns minutos. Respirou e folheou o caderno mais uma vez. As páginas tinham uma caligrafia que lembrava longas noites de estudo, critérios, frases modelo, perguntas técnicas para avaliar projeto e conteúdo. Não havia nada pessoal entre as anotações. Era tudo trabalho, lógica e respeito pelo que estava por vir. No bolso, o convite de jurada brilhava como um emblema de anos de esforço. Ela teve um lampejo de ironia menos, como se a vida tivesse um senso de humor contido. Isso sim, e a princípio sorriu com a ideia de que o marido achava que ela era cafona. O mais doce não era a vingança, mas a possibilidade de transformar um rótulo num ponto de partida. No entanto, também sabia que palco não perdoa descontrole. Se houvesse uma chance de humilhar Leandro, essa seria uma tentação infantil, e ela não era criança. O evento começou. Solange foi chamada ao palco para a apresentação do júri. Havia microfones, flashes e o barulho moderado de conversas que cessaram ao notar sua presença. Ela pronunciou palavras com clareza, sem arrogância, agradeceu. Citou os critérios que guiariam as avaliações e pediu a atenção da plateia. Para o que realmente importava, menos substância sobre aparência, mensagem sobre brilho vazio. A voz dela tinha firmeza, e no tom havia uma disposição de quem falava por anos de prática. Quando a primeira candidata entrou, o teatro respirou com a expectativa usual. Havia luz, maquiagem e coreografia. Havia também nervosismo e desejo. Solange avaliou com atenção. A candidata teve uma boa apresentação. Mas na entrevista pisou em lugares que revelavam ensaios superficiais, respostas decoradas, pouca profundidade nas ideias. Solange anotou com calma, evitando comentários que soassem pessoais. Era o começo, e a referência técnica era o que contava. A plateia reagia de forma previsível a passos automáticos, rostos marcando preferência por beleza vistosa. Leandro, sentado numa fileira mais à frente, sorriu e olhou para ela como quem testa o alcance de sua provocação. Não havia palavras, apenas o olhar experiente do homem que já se acostumou a julgar a superfície. Quando foi a vez da Miss que o acompanhara naquela noite do insulto, algo mudou no ar. Havia um brilho profissionalizado nela, uma coreografia ensaiada. E um discurso que soava moldado por roteiros, frases prontas, menções à autoestima e à caridade, sem substância. Solange ouviu a fala, fez perguntas técnicas que pediam exemplos concretos de projetos sociais e verificou a profundidade das respostas. A candidata teve acertos de forma, mas o conteúdo não sustentou as promessas. Nas anotações de Solange, a provável pontuação refletiu isso: estética alta, robustez de conteúdo baixa. Leandro, na plateia, sorriu com a segurança de quem já vencia por paladar. Mas o público e o microfone pediam verdictos com base em critério. Solange sabia que ali havia chance de transformar o preconceito em conversa pública sem humilhar. Um comentário técnico poderia expor a superficialidade sem insultar ninguém. Ela esperou o momento certo para intervir e, quando falou, usou o mesmo linguajar técnico com o qual vinha trabalhando havia anos. As palavras foram contidas, precisas, e a plateia notou a apresentação foi impecável em forma. Em conteúdo, entretanto, senti falta de projetos concretos que mostrem impacto mensurável. A retórica que valoriza causas sem demonstrar caminhos para entrega me parece inconclusiva.
O efeito foi imediato. A Miss corou, não por ser humilhada, mas porque sua preparação fora, de fato, uma colagem de boas intenções sem entrega, a plateia murmurou. Leandro fez uma careta, confuso porque esperava uma reação de adulação. Solange, por sua vez, manteve a postura técnica, firme, sem flores. Poucos momentos depois, quando as perguntas continuaram, chegou o ponto em que precisou decidir se iria transferir o debate para algo mais pessoal. O que teria sido caminho fácil para a retaliação, ou manter o foco no profissional? Escolheu a segunda via. A escolha reverberou. Na plateia, alguns inclinaram-se para reparar suas anotações. Outros, para entender que ali não se tratava de um desfile de moda, mas de avaliação. Para Leandro, foi uma surpresa desagradável descobrir que o ambiente não funcionava a seu favor. E para Solange, a sensação foi de chegar a um novo patamar, não pela humilhação pública do outro, mas pela autoridade que seu conhecimento lhe proporcionava. Ainda havia muita competição pela frente. Candidatas brilhavam, cada uma com suas nuances. As rodas de conversa nos bastidores fervilhavam. Jornalistas anotavam falas, e o nome de Solange começou a circular entre os que entendem de mérito. O efeito era lento, mas real, sua presença como jurada principal mudava o tom do evento. Quando a primeira parte do julgamento terminou, o intervalo trouxe consigo uma enxurrada de olhares, alguns de admiração velada, outros de indagação. Pessoas vieram comprá-la com educação, outras com curiosidade profissional. Foi ali, no calor do intervalo, que um dos assistentes do organizador trouxe com um cartão e um comentário que soou como implicância cordial: "O senhor Leandro Nogueira está por ali, senhorita." Ele parece surpreso. Solange sorriu de leve, aceitou o cartão e guardou-o no bolso do vestido. O rosto de Leandro apareceu na circulação, como quem busca um ponto de ancoragem. Ele cruzou o olhar com ela mais uma vez. Havia algo próximo do arrependimento, ou talvez uma frustração infantil. Ela respondeu com um aceno contido e voltou ao trabalho. No entanto, o intervalo também trouxe outra notícia. Um produtor de um programa de televisão havia observado e queria conversar sobre a possibilidade de Conva para comentar painéis futuros. Era um sinal de que aquilo se tornava mais do que um momento isolado. Mas enquanto entreabria as portas do novo, o passado continuava presente na plateia, menos lembrando-lhe que sucesso expõe tanto quanto protege. O segundo bloco do evento se aproximava e, com ele, a sensação de que a história não estava concluída. Havia ainda candidatas a julgar, conversas a serem feitas. Acima de tudo, uma possibilidade real de que Leandro tentasse minimizar seu papel em conversa pública ou, pior, interferir onde não deveria. Solange respirou fundo, sentiu o peso da responsabilidade assumir o lugar da emoção. Havia um plano: manter a neutralidade técnica, pautar o debate em critérios e não em provocações. E transformar o insulto antigo numa força silenciosa que alimentava sua atenção ao trabalho. Sabia que a verdadeira virada não seria um grito no palco, mas o reconhecimento que se constrói quando aterrissamos com profissionalismo em frente a plateias que sempre julgaram por aparência. Enquanto o auditório se reorganizava para a segunda parte, uma sombra de expectativa pairava no ar. O público, agora, já não via apenas a mulher que escutara cafona. Via a jurada que começava a decantar uma cultura de aparência e por parâmetros que tinham peso. Haveria consequências, ofertas, e talvez um lugar definitivo no qual sua voz fosse mais ouvida. Mas também havia riscos, equívocos que poderiam ser interpretados como arrogância, ou a tentação de transformar o palco em palanque pessoal. Ela ajustou o caderno no colo, sentiu a textura do papel amassado e abriu uma folha para anotar pontos de melhoria para cada candidata. A cena do insulto reapareceu, como sempre, porém agora já era apenas um dos ingredientes de uma narrativa maior. Havia,
Além da raiva contida, um horizonte profissional que precisava ser conquistado com trabalho e escolhas corretas. Quando as luzes baixaram e o apresentador chamou a próxima participante, a tensão cresceu de forma controlada. Solange levantou-se, respirou e concentrou-se numa pergunta técnica que sabiam revelar competência. Pediu que a candidata descrevesse um projeto concreto, com metas mensuráveis e parcerias comprovadas. A resposta vindo da plateia definiria rumos. E Leandro observava como se esperasse uma falha que validasse seu julgamento anterior. Mas a próxima candidata, surpreendentemente, falou com clareza sobre um projeto local de inclusão, citou números e mostrou documentos. A pessoa obteve aplausos que soaram mais autênticos, porque tinham base. Ao fim do bloco, alguém agarrou o braço de Solange e sussurrou: "Há um repórter que quer falar com você sobre sua trajetória." O nome do repórter era familiar. Ele cobrira eventos importantes antes. Solange sentiu o dedo do destino pressionando uma campainha que anunciava a mudança, mas também entendeu que era cedo para qualquer celebração. Aceitou o encontro com a calma de quem sabe que reputação se constrói na soma de decisões certas. Ela caminhou pelos bastidores, onde risos e nervos se misturavam em uma coreografia caótica. Olhou novamente para Leandro, agora no corredor, falando com amigos. Havia, no rosto dele, uma mistura de surpresa e não conformismo. A ironia de tudo aquilo guiou um pensamento simples. Ele havia reduzido anos de esforço a um adjetivo. Agora era a hora de que o respeito viesse de uma medida que ele não poderia falsificar: competência pública e visível. Quando o repórter a encontrou, fez perguntas sobre a sua trajetória. E ela respondeu com honestidade. Falou sobre o hotel, sobre o caderno, sobre as noites de estudo e os pequenos trabalhos que lhe deram base. Nada de autopromoção exagerada. A verdade, nua, mostrou uma mulher que cochichava com o esforço e gritava com o resultado. O repórter anotou, interessado, e sua gratidão foi um pequeno reconhecimento que reverberaria nas pautas. O intervalo terminava, e o palco chamava de novo. Solange percebeu que o jogo agora passava por escolhas finas. Podia usar a visibilidade para estender sua rede, para abrir portas, para transformar o insulto do passado em material para uma história de resistência e trabalho. Mas havia um aviso interno que se repetia: não transformar vitória em humilhação pública. Essa era a linha que ela se comprometeu a não cruzar. E então, quando o segundo bloco estava prestes a começar e ela ajeitava as anotações, um assistente trouxe a informação que mudaria o tom da noite. A organização decidira, por razões protocolarias e de prestígio, convidá-la para assumir o cargo de jurada principal no próximo evento nacional, um convite que implicava não só reconhecimento, mas também responsabilidades maiores e visibilidade ampliada. O nome do projeto soou como um nó que prendia passado e futuro. Era a chance de ser ouvida em escala que até então ela apenas imaginara. Solange abriu a boca para responder, mas o assistente acrescentou, quase baixinho, algo que trouxe uma nova tensão, e há registros de que seu marido marcou presença em alguns dos eventos locais. Pode haver repercussão. Perguntam se sabe disso. A informação parecia inócua até que o peso reprimiu sua respiração por um segundo. O rosto de Leandro apareceu outra vez, como peça deslocada na engrenagem. A situação podia tomar formas que ela ainda não decidira enfrentar. No exato momento em que ela sentiu o mundo inclinar por um instante entre oferta e passado, o apresentador a chamou de volta ao palco. As luzes acenderam, o público se reordenou. E naquele ponto de transição as escolhas se multiplicavam. Aceitar o cargo agora significaria entrar numa arena mais ampla. Recusar seria perder um impulso que poderia não voltar. Haveria ainda jornalistas, propostas e o eco do insulto que poderia tornar-se em manchete. Dependendo do modo como ela reagisse. Ela fechou o caderno mais uma vez, respirou fundo e caminhou para o palco.
o coração batendo com o peso de decisões que não se concluem num único gesto. A noite, até então, prometia ser um capítulo. Mas o que vinha pela frente exigiria medida e coragem menos, e Solange sabia que nem tudo se resolveria com um veredito público. Havia pulos a dar, mas também ponteiros a alinhar. Enquanto a cortina se ajustava para a próxima apresentação, ela permaneceu consciente de que aquele era apenas um momento numa trajetória longa. Havia ainda muita estrada pela frente, e naquele instante a pergunta não era se vingaria. Mas como traduziria sua história em escolhas que valessem para além da satisfação momentânea? A resposta estava no caderno no bolso, nas palavras contidas que ela tinha ensaiado e na firme intenção de que, quando o golpe do passado reaparecesse, sua resposta seria técnica, digna e definitiva. Não para humilhar, mas para estabelecer a verdade de mérito que ninguém mais poderia desprezar. Subiu o aplauso contido. E o ar do auditório tornou-se denso, como se cada pessoa ali carregasse uma pequena expectativa sobre o que seria decidido. Solange voltou ao assento com a respiração medida. Havia conclusão a ser tomada, mas também uma série de promessas, de público, de imprensa, de futuros convites, que agora pendiam do resultado de critérios que ela havia definido com tanto cuidado. O caderno no bolso queimava com o hábito de anotar. Ali estava mais do que folhas amassadas. Estava uma construção longa e silenciosa. O segundo bloco de enlose com o ritmo que Solange esperava. Perguntas objetivas. Pedidos de exemplos. Necessidade de comprovação. As candidatas competiam não apenas em traje e presença, mas em consistência de ideias. A plateia ouviu termos técnicos aliados a narrativas pessoais. E a diferença entre ensaio e projeto surgiu nitidamente nas respostas. Quando a Miss, que tantas vezes vira em fotos, começou a articular frases prontas de efeito, houve uma quebra sutil. A retórica repetida já não bastava diante de uma banca que pedia números, parcerias, resultados. A candidata hesitou em citar metas mensuráveis. Lembrou-se de parcerias que existiam mais em discursos que em contratos. Era uma fissura, pequena, porém suficiente para marcar uma diferença no caderno de notas de Solange. No intervalo entre os blocos, quando a movimentação nos bastidores tornou-se um rio de cumprimentos e ajustes, Leandro aproximou-se, não falou alto. Seu tom era o que sempre fora, uma mistura de familiaridade e um leve desprezo que ele acreditava poder usar como arma. Você está impressionando todo mundo, disse ele, num esforço de minimizar o que já era público. Era uma tentativa de dominar o espaço com um elogio que deveria soar condescendente. Mas que soou, para quem o ouvia, como a confissão de um homem surpreso consigo mesmo. Solange respondeu com a mesma calma que vinha sendo sua disciplina. Estou fazendo meu trabalho, disse. Foi uma frase curta. Não havia rancor exposto. Apenas a afirmação do que era óbvio. Sua presença não era um golpe de sorte. Leandro desviou o olhar. Talvez porque a sua tentativa de diminuir havia falhado. Talvez porque, por um segundo, percebeu que o homem que reduziu a mulher à aparência agora confrontava a vantagem que ela havia cultivado com esforço. Ele tentou ainda um gesto de reparação, um convite a conversar a sós. Uma oferta de como vamos consertar isso. E ela recusou com educação, mas sem espaço para ambiguidades. Não havia, naquele gesto, espaço para reaproximação que confundisse terreno profissional com vida pessoal. A recusa não foi vingativa. Foi uma demarcação de autonomia. Leandro saiu com semblante de quem esperava outra reação. O silêncio posterior foi mais do que a ausência de som. Foi a afirmação de que a cena pública daquele dia já não cabia àquele homem. Nos corredores, enquanto a imprensa circulava como abelhas em torno de uma nova flor, um produtor se aproximou com um cartão e uma proposta clara. Participar de um quadro de análise em que especialistas avaliavam projetos sociais ligados à comunicação. Havia ali não só um convite para a televisão,
mas a possibilidade de ampliar o alcance de sua mensagem profissional. Outra pessoa, um organizador de eventos de maior escala, ensinou a chance de Konza para compor júri em festivais nacionais. As portas que se abriam não eram feitas de brilho fácil. Eram aberturas práticas para trabalho que ela sabia conduzir. Enquanto recebia convites, Daniel Furtado deu um passo que seria decisivo. Ele apareceu nos bastidores com uma proposta mais formalizada: montar, junto com ele, um núcleo de consultoria em comunicação intercultural dentro da rede de eventos que vinha organizando. Não era só um emprego. Era oferta para construir algo com estrutura e clientes já em carteira. Daniel falou sem floreios. Havia riscos, investimento inicial, necessidade de garantir contratos, e havia também potencial real de estabilidade e escalabilidade. Virou a proposta sobre a mesa com números sensatos e com a promessa de autonomia na condução técnica. Era a tradução de anos de trabalho dela em algo que podia sustentar renda recorrente. Solange não aceitou ali mesmo. Pediu alguns dias para pensar. Conversou com Marcelo e com pessoas de confiança. Marcelo repetiu o que já sabia. Ele via nela competência. Mas também compreendia o receio em trocar a independência por um vínculo que pudesse, no futuro, ser reduzido a favor de agendas alheias. Exige contrato, aconselhou ele, com a simplicidade prática que sempre tivera. Solange concordou. Fez questão de negociar termos que preservassem autonomia técnica e uma participação que a vinculasse ao crescimento, não ao capricho de quem patrocinasse. Na noite em que recebeu a confirmação do convite para assumir a vaga de jurada principal no evento nacional, um frio novo porou-lhe a espinha. Era um reconhecimento que carimbava o esforço, mas também colocava sob holofotes uma história que até ali havia sido discreta. Era aceitar um cargo com visibilidade, sim, mas também assumir uma agenda que exigiria diplomacia, resistência e capacidade de administrar pressões externas. Meses de trabalho duro passaram pela tela da memória. Cada noite de revisão, cada gafe transformada em anotação, cada pequeno contrato acumulado. Ela decidiu aceitar, desta vez com contrato assinado e condições claras: independência técnica, participação em decisões estratégicas e um mecanismo de saída caso interesses escorregassem para a personalização do projeto. O anúncio formal veio com um tom que misturava cerimônia e expectativa. Havia jornalistas, registros, o verso público de uma trajetória que por tanto tempo se sustentara nos bastidores. Leandro, que agora parecia dividido entre desconforto e orgulho tardio, aparece nas fotos. A Miss, presente como convidada especial de um patrocinador, sorriu para as lentes. A escolha dela, ao subir ao trono da mesa do júri nacional, foi uma linha clara que ligava o passado ao futuro. Não era vingança. Era direito reconhecido. Os meses seguintes foram uma mistura de viagens curtas, negociações, construção de propostas e dias de trabalho onde voz e decisão tinham de convergir. O núcleo que Daniel ajudou a financiar começou a operar com uma equipe pequena, enxuta. Havia consultores, tradutores, coordenadores de projeto e, claro, Marcelo assumiu um cargo de confiança na operação. Um atestado público da parceria que vinha de anos. Solange liderava a curadoria técnica, escolhia projetos, definia critérios de avaliação. Treinava uma equipe que começava a entender que a qualidade de uma apresentação tinha menos a ver com brilho do que com entrega mensurável. Nem tudo foi linear. Teve contratos perdidos, meses de fluxo comprometido clientes que fizeram exigências descabidas. Em algumas reuniões, a tentação de aceitar propostas mal remuneradas para manter caixa era real. Mas havia também vitórias concretas. Um contrato com uma fundação que precisava de trabalho de tradução cultural para programas de inclusão.
A renovação de um contrato de eventos em que a equipe provou sua capacidade e um perfil em uma revista especializada que trazia à tona trajetória de quem fizera do estudo autodidata um método de profissão. Cada resultado foi, novamente, composto por noites longas, revisão de entregas e uma disciplina que não cedia ao brilho fácil. A Miss reapareceu em episódios da vida profissional de Solange. Numa dessas ocasiões, procurou-a para falar em privado. Não foi cena de confronto. Foi um diálogo curto, carregado de fragilidades. A jovem confessou que sua imagem pública era mantida por uma rede de patrocinadores e consultores que muitas vezes lhe pediam falas que soassem redondas, mas sem acompanhar com ações concretas. Longe da caricatura, ela revelou medo e pressa menos pressa para ser reconhecida, medo de que a superficialidade aprendesse em trajetórias curtas. Solange ouviu com atenção. Em vez de vitimizar ou humilhar, ofereceu uma alternativa que não soava paternalista, indicou um curso prático. Sugeriu que apresentasse um projeto com metas medíveis e ofereceu, se ela quisesse, um primeiro contato com uma organização que poderia acolher uma ideia piloto. Não era a ajuda graciosa. Era um convite ao trabalho. A Miss saiu do encontro pensativa. A cena transformou uma possível rival em uma linha de potencial colaboração, mostrando que a autoridade também pode ser exercida com generosidade estratégica. Houve momentos em que a imprensa tentava transformar a narrativa em algo mais simples. Manchetes que procuravam reduzir Solange a símbolos menos a jurada que desbancou o marido, a mulher que virou estrela da crítica. Ela sabia que os veículos adoravam um título que apelasse aos instintos do público. Mas também sabia que o longo prazo não cabia em manchetes. Por isso manteve diligente, deu entrevistas objetivas, falou sobre critérios, apresentou casos de sucesso e direcionou a atenção para os projetos e pessoas envolvidas, não para sua própria trajetória pessoal. Quando chegou o grande evento nacional, a cidade parecia um palco móvel. Havia logística, câmeras, uma equipe de comunicação e uma expectativa que os organizadores tentavam administrar como quem segura muitas cordas ao mesmo tempo. Leandro apareceu nas tribunas, com amigos e colegas. A Miss, convidada por um patrocinador, posou para fotos com sorrisos ensaiados. A imprensa circundou a cena. Solange sentiu o peso do momento não como fardo, mas como resultado de uma trajetória que vinha sendo gravada em pequenas etapas. No dia do julgamento, a sala cheia deu o tom definitivo, havia plateia de diferentes perfis, jurados convidados de outras áreas, e uma agenda apertada que exigia decisões céleres. Solange, agora jurada principal, fez questão de abrir a sessão com um discurso que não buscava aplausos fáceis. Falou de critérios, de impacto real, de responsabilidade de quem julga. Falou também de transparência, explicou como a banca avaliaria os projetos, como seriam pesadas apresentações e como a sustentação documental seria parte integrante das notas. Foi uma fala técnica, de mulher que traduzira experiência em regras claras. As candidatas vieram com força, havia brilho. Havia também projetos estruturados. A proposta que mais interessava aos patrocinadores trazia a promessa de alcance rápido, figuras públicas e métricas de vaidade. Outra, menor, trazia uma planilha de projeção de impacto, parcerias locais e piloto já testado. O jogo entre formosura e substância, que antes se dava em cochichos, agora surgia exposto nos critérios que Solange havia estipulado. Quando foi a vez da Miss, o ritual de sempre se repetiu, sorriso impecável. Discurso bem treinado, promessas de empoderamento em moldes amplos. Solange pediu, como fizera em outras ocasiões, uma apresentação dos indicadores do projeto. O silêncio veio com a clareza de que a jovem não dispunha de dados consistentes. Ao invés de insultar, Solange fez uma pergunta que parecia simples, mas era desarmadora na técnica,
Quais são as parcerias com entidades locais e como vocês medirão o alcance da ação nos primeiros 6 meses? Poderia citar ao menos 2 resultados mensuráveis. A pergunta não era pessoal. Era a aplicação de critério. A Miss, pressionada, citou intenções e nomes de lugares que, à verificação posterior, não constavam como acordos firmes. A sala sentiu o descompasso. O decisor mais tradicional. O patrocinador torceu para que o espetáculo diluísse a falta de dados. A equipe técnica do evento consultou documentos e, naquele instante, percebeu que a proposta carecia de comprovação. A tomada de decisão foi franca. O patrocínio maior recuou da proposta de primazia. As posições foram realinhadas. O desfecho público veio com um anúncio de vencedores que valorizavam substância e entrega. Ao receberem a notícia, algumas candidatas choraram de emoção, não pelo brilho efêmero, mas pela oportunidade de ver reconhecido um trabalho com bases concretas. A Miss, por sua vez, sentiu a perda do fôlego que vinha do espetáculo. Não houve humilhação pública. Houve, isso sim, a consequência natural de critérios aplicados com rigor. A plateia aplaudiu, e as câmeras buscaram imagens para legendar o momento. Leandro ficou imóvel, espantado, com a sensação de que o jogo mudara de regra. Nas reportagens que saíram nos dias seguintes, o foco principal não foi um romance de revanche. Foi a constatação de que critérios e preparo faziam diferença. Havia perfis de quem vinha investindo em conhecimento de forma discreta. Havia matérias sobre projetos sociais, com retorno real. E havia também notas sobre como a mídia se acostuma a preferir história dramática a processos que exigem paciência. Solange leu as matérias com uma mistura de alívio e curiosidade técnica. Alguns jornalistas ligaram pedindo depoimentos. Ela passou a falar com mais clareza sobre a dificuldade de transformar competência em ocupação estável e sobre a importância de contratos que protejam quem produz conhecimento. Daniel aproveitou o momento de visibilidade para reforçar a proposta de parceria. Fez uma oferta revisada, mais segura para ela, participação societária em um núcleo de consultoria com percentuais ajustáveis. Cláusulas de autonomia técnica e um comitê que garantisse decisões transparentes. Hábia contrapartidas metas trimestrais. Investimento em marketing e a necessidade de que a equipe ampliasse o leque de serviços. Solange fez a leitura fria. Havia risco, sim. Mas havia também a chance de traduzir o acúmulo de anos em negócios sustentáveis. Conversou com Marcelo e com um advogado para afinar termos. Optou por aceitar, mas com salvaguardas. Uma cláusula que permitia a saída em prazos claros se a direção do projeto enveredasse por interesses mercadológicos que comprometesse a missão técnica, e uma política de remuneração que contemplasse os colaboradores centrais. Aceitar significou, também, abrir espaço para aprender a gerir além do fazer técnico. A lógica de criar equipe, orçamentos e relações comerciais exigiu dela habilidades que iam de finanças à gestão de pessoas. Ela aprendeu, tropeçou, readaptou. Houve meses de faturamento irregular, clientes que testavam a paciência em noites em claro revisitadas no caderno. Mas também houve contratos renovados. Uma linha de pequenas capacitações que cobravam valor justo e o respeito crescente de clientes que percebiam a diferença entre fachada e substância. O relacionamento com Leandro mudou de forma definitiva ao longo dos meses. Ele tentou, em certo momento, retomar conversa com um tom conciliatório que buscava apagar o passado. Ela, de forma ponderada, colocou limites. Não se tratava de uma recusa de diálogo per se. Era a determinação de que, se houvesse retorno, seria por uma amizade adulta ou por trato prático, jamais por rebaixamento de sua própria trajetória. No plano íntimo, a escolha já se delineara. Solange preferiu conservar sua autonomia. A cena pública havia fechado uma porta que antes se abria para desculpas.
Leandro, por fim, seguiu sua vida. E Solange é dela menos duas trajetórias que se cruzaram naquela noite e que agora tomavam rumos distintos. A empresa que criaram com Daniel cresceu em passos de formiga, primeiro projetos pequenos. Depois contratos de médio porte que permitiram contratar mais tradutores e coordenadores. Marcelo organizou o dia a dia com a competência de quem conhece o BAT. Ele era o elo prático que transformava promessas em entregas. A receita vinha de uma combinação de sessões de treinamento para executivos, serviços de tradução técnica e consultoria em comunicação intercultural. Solange, sobretudo, consolidou uma área de avaliação de projetos onde critérios claros geravam relatórios que ajudavam clientes a entenderem se seus programas tinham ou não probabilidade real de impacto. Nem tudo foi celebração. Alguns meses trouxeram fechamentos e cortes de custos que testaram a solidez da firma. Uma grande parceria que parecia garantida desmoronou por motivos políticos externos ao mérito de seu trabalho. O susto exigiu revisões, reduziram gastos, reordenaram prioridades e foram buscar projetos comunitários menores mas consistentes. Nessas horas, o discurso motivacional não adiantava. O que importava era o plano de ação, a revisão de ofertas e a manutenção da equipe. Solange aprendeu o que já sabia na prática. Que recomeços são contínuos e que estabilidade se constrói com decisões repetidas, não por boas notícias isoladas. Em paralelo ao crescimento profissional, sua imagem pública foi se tornando menos um artigo de curiosidade e mais referência de método. Ela passou a ministrar oficinas em universidades, a compor painéis técnicos e a escrever artigos em público sobre comunicação e responsabilidade. A fama, quando vinha, tinha o sabor do trabalho reconhecido. Havia convites para programas de televisão, sim. Mas ela os avaliava segundo critérios. Valia a pena expor uma ideia se isso trouxesse benefícios reais para projetos e clientes. Em geral, respondeu que sim, quando a audiência agregava a possibilidade de parcerias práticas. Recusou quando a exposição pedia sensacionalismo. A Miss, com o tempo, iniciou um processo de profissionalização. Atendeu ao convite de Solange e participou de um curso prático. Passou a trabalhar com uma organização que lhe pediu comprometimento e troca de resultados por visibilidade. O processo foi lento e às vezes frustrante, mas a jovem aprendeu que narrativa e entrega não são sinônimos. Não houve redenção cinematográfica. Houve esforço repetido numa trilha de aprendizagem. Ao se deparar, anos depois, com a notícia de que a organização onde havia trabalhado recebia pequenas menções por impacto comprovado, o sorriso dela foi menos de brilho e mais de alívio. Solange observou o progresso sem precisar reivindicar crédito. A generosidade técnica que tivera naquela conversa nos bastidores foi, talvez, um gesto que mudou um percurso. Com os meses e anos que passaram, a expressão cafona perdeu sua força. Tornou-se apenas uma palavra solta em uma noite que havia sido transformada por muito mais do que ruído e aparência. Havia, sim, pessoas que ainda julgavam pelo guarda-roupa. Mas aqueles olhares passaram a encontrar resistência. Havia notas de competência, documentos de entrega, relatórios com resultados. Quando alguém novo tentava fazer um comentário alusivo a antigos rótulos, encontrava, no lugar de constrangimento, a tranquilidade de quem sabe o próprio caminho. Solange aprendeu a responder com gentileza firme e com exemplos. Se quiser, eu mostro o relatório do Projeto X. A justiça que se realizou naquela trajetória foi discreta e, por isso mesmo, poderosa. Não foi espetáculo de humilhação pública. Foi consagração da prática, dos contratos assinados, das traduções bem feitas, do tempo gasto em estudar expressões e construir redes. A vitória foi uma soma de dias em que ninguém a via, e foi, ao mesmo tempo, uma visibilidade que não se deixou vampirizar por narrativas fáceis. Algumas manhãs,
Ela ainda corria até o ponto de ônibus para dar aula de conversação para um pequeno grupo de turistas. Outras vezes, aceitava entrevistas que prometiam desafiar o senso comum. Havia dias em que se sentia exausta. Havia outros em que revisava uma proposta e via, refletidos na planilha, os frutos de uma estratégia que começara com folhas amassadas num caderno barato. O que nunca mudou foi o compromisso com a verdade do trabalho, medir, comprovar, explicar. Em casa, o espaço que dividira com Leandro adquiriu outra serenidade. Eles conversavam em termos adultos sobre a logística da vida. Havia cordialidade, em alguns casos, distanciamento. Não houve retorno espetacular nem reconciliação grandiosa. Houve, em vez disso, a decisão dela de que sua vida teria como centro a autonomia, e não uma busca por validação afetiva. A escolha foi respeitada por quem a queria bem e interpretada por outros como um sinal de força. Para Solange, foi apenas uma consequência lógica priorizar a integridade do seu caminho. Quando, numa entrevista de Radar Nacional, lhe pediram para sintetizar a lição daquele período, ela falou como quem traduz: o que me tirou da invisibilidade não foi um momento só. Foi a soma de noites trabalhando, de corrigir erros, de buscar provas. A palavra que me atiraram não definiu quem eu era. O que me definiu foi o que eu fiz em seguida. A resposta foi curta, verdadeira, e circulou mais pela sua qualidade do que por qualquer retórica retumbante. No fim das contas, quando olhava registros antigos no caderno, via uma trajetória que não cabia em manchetes simplistas. Via um trabalho contínuo, passos dados com método, e a consolidação de uma carreira que, com seus tropeços e decisões adequadas, permitira não só reconhecimento, mas também a construção de uma estratégia de vida. O núcleo de consultoria, pequeno no começo, tornou-se um lugar onde outros que vinham de invisibilidades encontravam orientação prática. Havia gente que chegava com medo, sem diploma, e saía com habilidades que antes julgavam fora de alcance. Era, para Solange, uma vitória que não precisava de plateia para se legitimar. Em alguma noite, anos após o insulto que mudara o curso de tudo, ela foi convidada para um painel sobre liderança feminina. Subiu ao palco, olhou o público e, numa fala que não queria ser performática, disse algo simples: não deixem que um rótulo seja a narrativa da sua vida. Deixem que suas habilidades provem, dia após dia, quem vocês são. A frase foi recebida com aplausos moderados. Houve quem fotografasse. Houve também quem anotasse. Ao sair do palco, recebeu uma mensagem. Um pequeno grupo de mulheres queria organizar um curso de capacitação em línguas para atendentes de serviços. Um projeto modesto, porém com potencial de alcance direto. Ela sorriu. Pegou o caderno, fez uma anotação rápida e respondeu com um plano. Era a tradução prática de uma ideia que, no início, cabera apenas em páginas amassadas, transformar estudo autodidata em oportunidade de trabalho para outras pessoas. No final do dia, quando voltava para casa e o trânsito leve da cidade se estendia, passava pela mesma praça onde, anos antes, repetira frases em voz alta para vencer o sotaque. A memória vinha em ondas. Sentiu gratidão, não por ter vencido alguém, mas por ter escolhido as ferramentas certas no momento certo. O rótulo cafona havia perdido a força porque a história que se seguiu a ele foi escrita em obras e contratos, em aulas e em horas de revisão. O que era mais bonito naquela trajetória não era um troféu dado no palco, mas as portas que se abriram para outras pessoas que vinham depois. Para aquelas que encontravam no trabalho dela um roteiro prático de recomeço. Solange havia aprendido que poder se constrói por soma de pequenos atos e que, quando a chance de decidir surge, vale muito mais cortar pela integridade do que pelo espetáculo. Numa manhã qualquer, ao revisar a agenda, viu um recorte antigo numa gaveta, uma foto de uma noite em que um homem a chamara de cafona. Sorriu, não com raiva,
mas com a serenidade de quem reconhece a própria trajetória. Guardou a foto de volta e anotou, no caderno, uma ideia para uma oficina sobre avaliação de projetos com critérios simples. Era a continuação natural de tudo aquilo, transformar a própria história em ferramenta para outros. Marido respondeu à presença em eventos. Me seguiu carreira procurando substância. E a cidade aprendeu, aos poucos, que aparência e competência andam em trilhos diferentes. Solange recolheu as rédeas do próprio destino sem alarde. Com trabalho. Construiu um espaço onde a palavra que outrora definira tornou-se apenas uma lembrança de um passado que ajudou a impulsionar um presente com propósito. E quando alguém, anos depois, contava a história e repetia a frase que inaugurara tudo, marido me chamou de cafona e saiu com a Miss. Acrescentava, em seguida, aquela Patcheve que agora fazia toda a diferença. Ele não sabia que eu seria a jurada principal, havia. Na frase final, não o eco de uma vingança, mas a confirmação de que o reconhecimento chega quando se escolhe transformar ofensa em trabalho e oportunidade. Se havia uma lição, era essa: dignidade e preparo tendem a falar mais alto que rótulos. E a melhor resposta a um insulto é o compromisso com a própria competência. Se esta história tocou você, conte nos comentários uma vez em que alguém tentou te reduzir a um rótulo e como você respondeu. Compartilhar experiências ajuda a lembrar que recomeçar é escolha e que, muitas vezes, o respeito vem depois de muito trabalho bem feito.